Então, gente, boa noite. Eu me chamo Thaís Moura, né? Eu sou da Ambelinha. E aí, dentre as coisas que essa pandemia trouxe, a oportunidade da gente se conhecer, né? Talvez se não tivesse na pandemia, a gente tivesse a oportunidade de estar aqui hoje e conversando um pouquinho sobre o licenciamento ambiental. Então, a gente vai trazer esse tema, a gente vai tentar ao máximo trazer para a realidade prática, né? Que eu acho que é um desafio, assim, a gente às vezes conclui o curso e não sabe muito como é que funciona na prática, né? E aí a gente vai estar conversando sobre isso hoje, e aí no final a gente vai trazer um estudo de caso para a gente poder praticar um pouquinho e ser consultor hoje, no dia de hoje, certo? Então, só apresentando a empresa, a Ambilinha é um projeto novo, a gente é de João Pessoa, aqui na Paraíba, e a gente atua com o objetivo de prestar serviço de consultoria e assessoria nas áreas de meio ambiente e segurança do trabalho. E a gente tem a proposta de contribuir com ética, qualidade e inovação, que eu acho que são características que a gente da área do meio ambiente hoje precisa tá sempre em vista, né? Na construção do perfil ambiental do seu empreendimento, fazendo com que nossos clientes exerçam suas atividades de forma segura, adequada e em conformidade com a legislação ambiental. É o nosso grande desafio aí enquanto trabalhador na área do meio ambiente, né? Então, só para apresentar, Rômulo já apresentou a gente, né? Eu sou Thaís, eu tenho graduação em Engenharia Civil e Ambiental, e também na parte de segurança do trabalho. Gerlândia, ela também é engenheira ambiental e é mestre em ciência e tecnologia ambiental. E Paloma, também engenheira ambiental, né? Mestre em desenvolvimento e meio ambiente. Então, a gente fez a graduação juntas e embarcamos agora nesse novo desafio, nesse novo projeto. E aí vamos conversar um pouquinho sobre o licenciamento ambiental, né? Como é que ele surgiu. E a gente sabe que a Revolução Industrial, ela foi um marco aí para a questão dos problemas ambientais, né? Eles passaram a ser mais visíveis. E aí as pessoas sabiam que eles eram visíveis, mas o desenvolvimento econômico naquela época era o mais importante, né? Então, apesar de saber que estava poluindo o meio ambiente e dos problemas ambientais que isso poderia causar, eles continuaram com a Revolução Industrial, porque naquele momento o importante era a parte econômica. E aí, o conceito de meio ambiente, surgir a palavra meio ambiente, na verdade, em 1960, no Clube de Roma, e uma reunião para a reconstrução dos países no pós-guerra, e aí surgiu esse debate, que realmente o meio ambiente estava sendo afetado pelas questões da Revolução Industrial. Mas aí foi a NEPA, que é a agência política lá dos Estados Unidos, que em 1969 fez realmente a institucionalização do processo de avaliação do impacto ambiental, e ela se tornou um exemplo para outros países da Europa, Alemanha, tudo mais. Então, essa política, ela começou a ver o impacto ambiental, começou a se levar em consideração o potencial de degradação, todos os empreendimentos tinham que começar a pensar em ações que eles poderiam fazer para poder mitigar esses impactos. E aí, em 1972, teve a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente, em Estocolmo, e foi um marco para a preocupação com as questões ambientais. Resultou dessa conferência a declaração sobre o ambiente humano, e dentro dessa declaração, tornou-se obrigação das nações institucionalizar e fomentar essa questão, administrar como é que seria esse controle com o meio ambiente, certo? Só que aí, nessa época, né, foram mais os países da Europa e os Estados Unidos que começaram a tocar essa questão do licenciamento ambiental. No Brasil, ele começou a ocorrer porque começaram a existir muitas exigências de órgãos financeiros internacionais para aprovação de empréstimos a projetos governamentais. Então, o Brasil teve que se adequar dentro dessa realidade para poder conseguir esses empréstimos e tudo mais. E aí, hoje, trazendo para a realidade de hoje de empresas, né? Hoje as empresas, muitas ainda têm essa visão que precisa se adequar ao licenciamento ambiental, porque é lei, né? E a lei precisa ser cumprida. E aí os bancos, para fazer empréstimos e tudo mais, a gente já passou de alguns processos de auditoria,
eles cobram muito essa questão ambiental. Então, hoje, para as empresas conseguirem também esses aportes financeiros, os bancos e outras empresas de fora também cobram delas que elas cumpram e tenham licenças ambientais, certo? Então, a realidade que o Brasil passou há um tempinho atrás, hoje as empresas também são cobradas por isso. E aí a legislação do licenciamento ambiental, né? A lei número 6.938 teve como um de seus instrumentos a Política Nacional do Meio Ambiente, né? Essas são as legislações a cunho federal, né? O licenciamento ambiental, ele tem o seu lado federal, o estadual e também no município, certo? E aí, no federal, a gente tem essa lei, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, a resolução CONAMA, que estabeleceu o EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre eles. Teve a resolução número 237, onde teve a definição e regulamentação dos aspectos do licenciamento ambiental propriamente dito, e a instrução normativa número 11 de 2018 e 12 de 2018 do IBAMA, que regulamenta o cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, e o enquadramento de pessoas físicas e jurídicas. Essa questão do cadastro técnico federal é um cadastro que toda empresa, né, que é potencialmente poluidora, ela precisa ter, e aí é uma oportunidade também para a gente que trabalha na área do meio ambiente, né, na prestação de serviços. Todas as empresas precisam, eles têm validade trimestral, então precisa estar renovando esse cadastro trimestralmente, e todo ano, todas as empresas precisam enviar para a SUDEMA o relatório anual de atividades potencialmente poluidoras, que é o RAP. Então, anualmente, ela precisa descrever, por exemplo, indústria, o que usou de matéria-prima, quais foram os impactos, quais foram as medidas mitigadoras, quais foram os resíduos gerados, certo? Então, todo ano essas empresas precisam estar prestando contas ao IBAMA, independente delas serem uma grande empresa, que seja de 2 estados, por exemplo. Qualquer empresa que tiver atividade potencialmente poluidora, ela vai precisar ter o cadastro técnico federal, certo? Em relação à legislação de licenciamento ambiental estadual, né, voltada aí para o estado de vocês, Rio Grande do Norte. A gente tem a resolução número 04 de 2006, que estabelece parâmetros e critérios para a classificação dos empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. E tem a resolução número 1 de 2017, que estabeleceu novos critérios, né, com base nessa resolução anterior, para a classificação e insere novos itens e dá novas denominações para os empreendimentos e atividades agropecuárias. E aí essas leis e essas resoluções, diariamente, nosso trabalho, são extremamente importantes, porque a partir delas a gente consegue analisar uma atividade, saber quais são os impactos, saber qual é o licenciamento adequado, certo? Então, elas norteiam aí o exercício da nossa profissão. Então, é muito importante a gente saber quais são as resoluções que falam sobre o licenciamento ambiental. E aí, quais são os órgãos responsáveis pelo licenciamento, né? O licenciamento pode ser de cunho federal, estadual ou municipal. E aí, a competência federal é do IBAMA, e aí ele faz o licenciamento de unidades conservadoras federais, ilhas e impacto interestadual. Então, se alguma atividade, por exemplo, tiver um impacto na Paraíba e no Rio Grande do Norte ao mesmo tempo, quem vai fazer o licenciamento ambiental não vai ser nem o IDEMA, que é o órgão de lá, daí de vocês, do Rio Grande do Norte, nem a SUDEMA, que é daqui da Paraíba. Vai ser uma competência federal do IBAMA, certo? O artigo 5 fala da competência estadual, que são os órgãos estaduais, né? E aí eles fazem o licenciamento de unidade de conservação estadual, impacto regional e intermunicipal. Então, quando passa de fronteira do município, a competência é do Estado. Então, a gente tem lá no RN o IDEMA e aqui na Paraíba a SUDEMA, certo? E tem a competência municipal, que é o impacto local ou por delegação do Estado local. Então, são os órgãos ambientais municipais. Aqui, por exemplo, na Paraíba, a maioria dos municípios não tem secretaria do meio ambiente que faça o licenciamento ambiental. Então, a maioria é voltado para a SUDEMA, independente de qualquer município, certo? Aqui na Paraíba só tem João Pessoa que faz, tem a SEMAN, e só. Os outros municípios não têm. Então, independente do município,
acaba que toda essa parte do licenciamento fica a cargo da SUDEMA, que é o órgão daqui. E aí, outros órgãos envolvidos no licenciamento ambiental. Aqui tem alguns órgãos que dependem muito da atividade, certo? O IPHAM, por exemplo, ele vê a questão de sítios arqueológicos. Então, se a área do empreendimento que você quer fazer o licenciamento ambiental possuir sítios arqueológicos, essa parte mais histórica, dentro do processo do licenciamento, o órgão ambiental, no caso o IDEMA, vai pedir a anuência do IPHAM. Então, o IPHAM vai ter que dar lá um relatório dizendo que está liberado do ponto de vista histórico, né? Está liberado, pode fazer o licenciamento. O DNPM, ele é a parte de mineração, então também vai estar interligado aí. E tanto o órgão ambiental pode requerer alguma autorização do DNPM, quanto o DNPM, no processo da mineração, pode requerer a licença ambiental. Então, os órgãos hoje eles estão muito integrados dentro do licenciamento ambiental. A FUNAI, que é a questão dos índios, né? Polícia Federal. Então, a Polícia Federal ela é responsável pela certificação de produtos químicos. Então, em algumas empresas é necessário usar alguns produtos químicos controlados e a gente precisa dessa licença da Polícia Federal. A vigilância sanitária, né? Por exemplo, uma indústria que tem refeitório vai precisar de um alvará da vigilância sanitária. Então, dentro do processo do IDEMA, ele pode solicitar esse alvará da vigilância sanitária. Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, o alvará do Corpo de Bombeiros está bem atrelado a qualquer atividade, né, que desempenhe, geralmente, o órgão ambiental, ele requer. Então, tudo está muito integrado dentro do processo de licenciamento ambiental, não é só a parte de meio ambiente, né, em si. Alguns outros impactos também são levados em consideração, e os órgãos eles podem estar exigindo essa documentação. Isso tudo, claro, depende do tipo de empreendimento, do tipo de atividade, do impacto que vai causar. A gente costuma falar que o licenciamento ambiental, cada caso é um caso. E aí a gente precisa estudar e avaliar para ver o que realmente a gente vai, como é que vai acontecer o processo, certo? Então, qual é o papel dos órgãos ambientais dentro do licenciamento, né? Eles têm a função de elaborar as leis e aplicá-las para manter a qualidade de vida ambiental e defender os nossos recursos naturais, né? Para isso é necessária a utilização de instrumentos de política ambiental, a fiscalização. Então, o órgão ambiental ele tem o poder de polícia, né, segundo nossa legislação, e ele pode parar uma fábrica, ele pode parar uma atividade a hora que ele quiser. O monitoramento, a educação ambiental e o licenciamento ambiental. E aí, trazendo um pouquinho dos desafios do licenciamento ambiental assim, na prática, a gente sabe hoje que a fiscalização é algo que acaba os órgãos pecando muito, né? A gente tem muitas leis, e aí eles têm muitas demandas, às vezes a quantidade de pessoas não é suficiente, e a gente às vezes peca muito na fiscalização. Então, hoje é algo que a gente sente falta enquanto profissional da área do meio ambiente, né? Quanto mais fiscalização tiver, mais trabalho a gente vai ter nesse sentido. Então, hoje é um grande desafio essa questão da fiscalização. Geralmente, eu estava numa reunião da SUDEMA essa semana, e eles falavam, né? Tem uma APA aqui de Tambá, vocês já ouviram falar dessa praia, e eu faço parte do conselho. E aí eles estavam falando, reivindicando, porque já foram feitas várias denúncias e o pessoal não foi fiscalizar e tudo mais. E aí o pessoal da SUDEMA, né, no caso daqui da Paraíba, eles estavam dizendo que a demanda de denúncias é muito grande, e geralmente eles só atacam as denúncias, né, eles não fazem essa fiscalização esporádica em algum local, e ainda assim eles não conseguem atender a todos, né? Então, realmente, isso é um grande desafio nessa questão do licenciamento ambiental. E aí, qual é o papel do gestor ambiental, né? Nós, enquanto profissionais da área do meio ambiente. Então, a principal função da gente é monitorar as normas, requisitos, leis e verificar a sua implementação dentro da empresa. E também a gente é responsável direto pela análise de risco das organizações e empreendimentos. E a gente deve analisar bem os impactos ao meio ambiente. Então, como é que o gestor ambiental atua numa empresa, por exemplo, né? Eu tenho experiência em indústria, em construção civil, e a nossa função dentro de uma empresa é de consultor, certo? Então, a gente vai avaliar os impactos ambientais, mas a gente não é tomador de decisão, né? Que é um tomador de decisão
é o dono da empresa. Então, isso também é um grande desafio enquanto profissional da área do meio ambiente, porque a gente vai dizer o que é certo, quais são as leis, o que deve fazer, mas a decisão final é dele, né? Então, a gente tem um grande desafio aí diariamente de colocar as pessoas para entender o que é certo, porque geralmente a gente ainda tem uma cultura muito fraca em relação ao meio ambiente em algumas empresas. E eles só cumprem quando tem fiscalização, quando tem multa. A gente trabalha quando a coisa já aconteceu, né? Não trabalha na prevenção. Então, esse é um grande desafio também dentro desse universo para nós, profissionais da área do meio ambiente. E aí, quais são as atividades sujeitas ao licenciamento, né? Cada caso é um caso, como eu falei, mas aqui são as principais delas. A extração e tratamento de minerais, indústrias, né? Obras civis, empreendimentos de geração e transmissão de energia, serviços de utilidade, e serviço de utilidade entra construção, estação de tratamento, né? Essa parte. Transporte, terminais e depósitos, empreendimentos e atividades de turismo e atividades agropecuárias. E aí vocês me perguntam, Thais, eu recebi uma demanda de tal atividade e eu não sei se vai ter licenciamento. Consulta a lei, consulta o órgão, certo? É o que a gente tem que fazer para a gente poder entender, porque realmente cada atividade é uma atividade. Então, se tem dúvida, a gente tem a lei, né, que embasa tudo, e se não conseguir encontrar, consulta o órgão, certo? Que eles vão dar um direcionamento do que a gente deve fazer. E aí, as licenças ambientais, existem alguns tipos, né? Elas estão estabelecidas no Decreto 99.274/90, e são 3 tipos principais que a gente tem de licença ambiental, não únicos, principais, que geralmente todas as atividades seguem, certo? A gente tem a licença prévia, tem a licença de instalação. Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim, eu só peço para o pessoal colocar no silencioso, desativar o microfone, que aí acaba que... Pronto. Vou voltar aqui a apresentação. Eu acho que tá dando Eu acho que porque... É eu mesmo. Deixa eu consertar aqui. Tá tranquilo. Pronto? Pronto, vou voltar lá. Voltei. Então, a gente tem 3 tipos de licença principais, né, que geralmente faz parte de todo o processo de licenciamento, que é a prévia de instalação e operação. A licença prévia, como o próprio nome diz, né, ela é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção e atestando a viabilidade ambiental, estabelecendo os requisitos básicos e condicionando-se a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação. Então, ela tem uma ideia de um projeto. Vou construir um prédio, por exemplo. Então, a gente vai ter que ver se o órgão aprova a construção do prédio naquela localidade, certo? Então, o órgão vai olhar a questão de zoneamento, vai olhar o projeto. Então, essa é a licença prévia. E aí ele vai dizer, aprovei, mas ele vai dizer quais são as condicionantes que a gente vai precisar cumprir nas próximas etapas, certo? A licença de instalação, ela autoriza a instalação do empreendimento, né, já é a segunda etapa, ou atividade, de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados. Então, lá na licença prévia, ele vai dizer o que a gente precisa fazer. Você vai ter que fazer um estudo de impacto ambiental. Então, a gente vai ter que fazer o estudo de impacto ambiental, vai ter que apresentar ao órgão, ele aprovando, vai liberar a licença de instalação. Então, você vai poder instalar o seu empreendimento, certo? Incluindo as medidas de controle ambiental e as demais condicionantes da qual constitui motivo determinante. E aí, por fim, a gente tem a licença de operação, que ela autoriza a operação da atividade do empreendimento após a verificação do cumprimento das condicionantes da licença anterior, já no caso a LP e LI, com medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação, certo? Então, receber a licença de operação, acabou, tudo certo. Não. Dentro da licença de operação, nós temos algumas condicionantes que a gente precisa cumprir, e se alguma das condicionantes não for cumprida, o órgão a qualquer hora, ele pode cancelar nossa licença de operação e
para a operação do empreendimento, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre essa condicionante mais na frente, para vocês poderem entender melhor. E aí a gente tem outros tipos de licença, que vai depender de cada caso, né, como eu falei. Tem a licença simplificada, que é concedida para localização, instalação, implantação e operação de empreendimentos que se enquadrem em pequeno e médio potencial poluidor. Tem a licença de regularização de operação. Como é isso? A atividade começou, está operando e foi sem licença. E agora? E procura vocês para vocês resolverem o problema. Então, tem essa licença de regularização e operação, certo? Que os órgãos fazem através do TAC, que é Termo de Ajustamento de Conduta. Então, é de caráter corretivo e transitório e destinado a disciplinar durante os procedimentos e atividades em operação e ainda não licenciados. Então, existe essa licença. Para quem faz, constrói, está operando e não tirou nenhuma licença ambiental. Tem a licença de alteração. Então, como é essa licença de alteração? Eu trabalho numa indústria. A gente teve um caso agora. Eu trabalho numa indústria, e a indústria está querendo agora implantar um tanque de óleo diesel para abastecimento de suas máquinas internas. Esse tanque precisa de ter um licenciamento, certo? Segundo a legislação, a partir de 15 metros cúbicos. E aí, a gente vai pedir uma licença de alteração dentro da licença que a indústria já tem vigente. Então, existe essa licença de alteração. Ou se mudou algum projeto, teve uma ampliação, alguma modificação do empreendimento, pede-se também essa licença de alteração. Se mudou algum dado, a empresa foi vendida, mudou de razão social, CNPJ, pede-se essa licença de alteração. Autorização especial, que é concedida para atividades de caráter temporário. Autorização para teste de operação, que poderá ser concedida previamente à concessão da LO, quando necessária para avaliar a eficiência das condições, restrições e medidas de controle ambiental impostas. Quer dizer que são alguns outros tipos de licença, além do que a gente já conhece, né, que é a LP, LI e a LO. E aí, a gente tem outras autorizações também, que apesar da gente ter o licenciamento, elas independem do licenciamento ambiental, certo? A gente tem a autorização para supressão vegetal, que é um instrumento que disciplina os procedimentos de supressão de vegetação nativa. Por exemplo, eu tenho um terreno, eu já construí um edifício e lá tem vegetação nativa, por exemplo. E eu tenho a licença de operação. Eu já tenho a licença de operação, eu posso aqui desmatar o que eu quiser. Não, tá? Tem essa autorização de supressão vegetal, que é fora a licença de operação do empreendimento. E aí tem outra licença também, que é outorga para o uso da água, e ela ocorre, inclusive, por outro órgão, não é a SUDEMA. Aqui é a Agência Estadual de Águas, que é a AESA, e no RN é o IGARNE, que faz esse processo de licenciamento. Então, ele é o instrumento pelo qual a ANA faz o controle quantitativo e qualitativo das suas águas. Então, para eu usar água superficial ou subterrânea, eu preciso de autorização, e não é o órgão estadual que vai fazer, não é o licenciamento ambiental, certo? Então, poço, por exemplo, eu preciso de autorização, uma licença de obra hídrica do poço, e preciso de uma outorga, essa outorga é autorização. Aqui na Paraíba, ela tem periodicidade anual, e todo ano a gente precisa estar renovando essa outorga para poder estar garantindo esse uso da água. A gente tem um impasse muito grande aqui na Paraíba, porque a gente tem muitos prédios que eles usam a água do poço para consumo humano, né? E a gente tem um decreto federal que diz que onde passa a rede coletora de abastecimento de água, né, da concessionária, no caso aqui é a Cagepa, não pode usar a água do poço para consumo humano, certo? Então, a gente tem muito prédio aí que usa a água de poço sem poder. E aí, como a gente já falou no início, né, falta a questão da fiscalização. Como a fiscalização é falha, isso acontece aqui com muita periodicidade. Então, essas duas licenças, elas são a parte do licenciamento ambiental, certo? E aí, dentro do licenciamento ambiental, vão ser requeridos uma série de estudos, né? Dependendo da atividade. E aqui são alguns deles. A gente tem o estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, plano de controle ambiental, relatório de controle ambiental, relatório de caracterização do empreendimento, relatório ambiental simplificado. Isso aqui só são alguns. E qual é o momento que é requerido esses estudos, né? Quando eu vou dar entrada na licença prévia, por exemplo, ou na licença de instalação, ou na licença de operação,
Dentro do processo, eles podem pedir, se eles acharem que é necessário, a qualquer momento, qualquer estudo, certo? Então, para uma atividade de grande impacto ambiental, eu dei entrada na minha LP, eles vão requisitar um EIA-RIMA, certo? Dentro do processo. E eu vou ter que entregar o EIA-RIMA, vai ter que ser aprovado para eu poder ir para a licença de instalação. E assim, consequentemente. Então, dentro do processo de licenciamento, a gente vai dar a entrada lá no órgão e, dependendo da análise que eles fizerem, eles vão estar pedindo esses estudos dentro do processo, caso eles acham que seja necessário, certo? E aí, a gente trouxe um enfoque aqui para o EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental, né? Como eu já falei, ele é solicitado em atividades potencialmente poluidoras, certo? Não são todas as atividades que solicitam o EIA-RIMA. Por exemplo, mineração, a gente tem EIA-RIMA, linha de transmissão acima de 200 kW, a gente tem EIA-RIMA. E como é um EIA-RIMA? Eu não sei se já tiveram alguma disciplina que fala sobre isso, né? Dentro do EIA-RIMA, eles fazem um diagnóstico ambiental, e aí leva em consideração várias vertentes. Aí eles vão levantar todos os impactos que aquele empreendimento pode causar naquela área, sendo os impactos tanto positivos quanto negativos. E aí, a cada impacto, eles vão fazer medidas de controle, certo? De mitigação, ou medidas compensatórias. Por exemplo, vai ser uma indústria. A indústria vai ter emissões atmosféricas. Eu vou ter como uma medida o monitoramento dessas emissões, certo? Então, tudo que for de impacto levantado, eles vão ter que fazer dentro do estudo, né? Medidas compensatórias ou mitigadoras. Então, tem planos dentro do estudo, vão ser gerados planos que as empresas vão precisar seguir durante toda a sua operação. E aí envolve uma equipe multidisciplinar, porque é uma análise bem maior, assim, mais ampla, né? Mas que a gente tem atividades de potencial poluidor bem alto. E o RIMA, eles são conclusões do estudo do EIA, sendo o mais objetivo e compreensível possível para toda a população. Na análise do EIA-RIMA, sempre é envolvida a população no entorno, esse impacto social também, certo? Então, dentro do processo, geralmente tem a audiência pública, onde a população também é ouvida, né, sobre o impacto que aquele empreendimento pode causar. E aí o RIMA é uma forma mais objetiva, simples, né? Resumo do EIA, para que todo mundo tenha acesso e possa entender. E aí o EIA-RIMA de todos os empreendimentos é documentação pública, certo? É disponível no órgão, assim como qualquer processo de licenciamento, se a gente precisar consultar, o órgão tem que mostrar a gente informação pública, certo? Então o EIA-RIMA ele está diretamente vinculado à licença prévia, visto que trata-se de um estudo prévio dos impactos que poderão vir a ocorrer com a operação e ou instalação de dado empreendimento. Então, eu vou lá, dou entrada no órgão em um processo de mineração. E aí, dentro da licença prévia, ele vai me pedir um estudo de impacto ambiental, tá? Esses documentos, eles são criados conforme a resolução CONAMA número 01 por uma equipe independente do órgão e do empreendedor. Então, o empreendedor, ele vai contratar uma equipe para poder fazer o EIA-RIMA e dar a conclusão final. E as licenças, elas têm prazos, né, de validade. A licença prévia, ela tem no máximo 2 anos. A licença de instalação, no máximo 4 anos. A licença de alteração, também 4 anos. A LO, né, ela varia de 1 a 6 anos. E a LO, ela é renovável, certo? Então, por exemplo, eu tenho uma fábrica. A licença venceu agora no começo do mês. E aí eu posso pedir a renovação dela. E aí o que é importantíssimo nessa questão de renovação de licença de operação, por exemplo. Você vai prestar um serviço para uma empresa para fazer sua renovação de licença. A lei diz que a gente tem que dar entrada com 120 dias anterior ao vencimento da licença, para que ela seja automaticamente prorrogável se o órgão não terminar o processo antes disso. E aí é extremamente importante, porque geralmente os processos demoram mais do que 4 meses. Para vocês terem noção, eu tenho um processo que ele tem mais de 4 anos que está em renovação, e a gente ainda não tem a decisão final, certo? Então, se não tivesse dado entrada 120 dias antes,
a gente não teria a licença automaticamente prorrogada. A licença não estava válida e eu estaria operando sem licença. Outra coisa muito importante a respeito disso. De entrada na renovação, com 120 dias, né? O órgão não liberou o resultado final, a licença está automaticamente prorrogada. Eu preciso continuar cumprindo minhas condicionantes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, vocês vão entender. Mas ela é automaticamente prorrogada, eu preciso continuar cumprindo minhas condicionantes. Já tive caso de alguns clientes que não pararam de cumprir condicionante depois que ela estava em processo de renovação, porque achou que em processo não precisava mais cumprir, não tinha nenhum dever, e teve problema com o órgão ambiental, certo? Então, são duas coisas importantes a gente, enquanto profissional do meio ambiente. Sempre dar entrada com 120 dias, para poder garantir aí esse tempo que o órgão, infelizmente, demora, e continuar cumprindo as condicionantes. A licença simplificada, ela varia de 1 ano a 6 anos. Licença de instalação e operação, 1 ano a 10 anos. Licença de regularização de operação, 2 anos. A autorização especial vai corresponder ao período necessário, né, para o desenvolvimento da atividade. E a autorização para teste de operação, no máximo, 180 dias. Então, cada tipo de licença, ela vai ter um período, mínimo, máximo. A licença de operação é, no máximo, 6 anos. Geralmente, o órgão não vai dar esse prazo todo, certo? Então, não é obrigatório que ele dê isso. Eles vão avaliar e vão ver o que eles vão dar de prazo aí. E a gente vai falar um pouquinho sobre as condicionantes, né? Eu já citei algumas vezes aqui. Então, o órgão ambiental, ele vai definir as condições às quais a atividade deverá se adequar no intuito de cumprir as normas ambientais vigentes, né? Então, a gente tem as condicionantes mitigatórias e tem as condicionantes compensatórias. As mitigatórias, como o próprio nome diz, é para a gente minimizar aí os nossos impactos ambientais, a gente ter esse controle. E as compensatórias é quando é impossível que aquele impacto ambiental ele seja minimizado ou controlado, e aí a gente precisa fazer uma compensação ambiental. Por exemplo, uma atividade de mineração. Aí eu vou extrair aquele material, eu vou ter que fazer supressão vegetal, eu vou ter que extrair aquele material. Então, não tem o que fazer, né? Vai ter impacto ambiental, não tem como controlar nem mitigar esse impacto ambiental para que aquela atividade seja exercida. Então, a empresa vai ter que realizar uma compensação ambiental no órgão, além das medidas mitigatórias, certo? Uma não anula a outra. Vão ter as medidas mitigatórias, né, as condicionantes mitigatórias, que vão vir na licença, e as compensatórias, vão ter que fazer a compensação ambiental. E aí eles fazem um cálculo monetário, né, de quanto aquele impacto significa em dinheiro, e aí vai decidir o que é que a empresa, onde é que a empresa vai investir aquele dinheiro para poder compensar, certo? É a compensação ambiental. E aí as medidas mitigatórias e compensatórias, elas vão variar, né? E devem ser consideradas principalmente com base no recurso ambiental lesado ou prejudicado, em qual etapa da construção do empreendimento deverão ser executadas, na natureza de sua eficácia, sendo ela corretiva ou preventiva, e no agente encarregado pela sua execução, com delimitação de suas responsabilidades. Então, dentre as condicionantes mitigatórias, por exemplo, o órgão pode pedir um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, pode pedir um plano de controle ambiental, um relatório ambiental preliminar, pode pedir que você monitore a qualidade da água, que você monitore a qualidade de um rio que esteja próximo do seu empreendimento, pode pedir que você controle suas emissões atmosféricas e envie relatórios anuais. Se é em zona rural, pode pedir que você faça relatório de manejo de fauna. Então, tudo vai depender das análises dele, do impacto que a gente vai estar causando, para eles poderem dizer quais são as condicionantes que a gente vai ter que estar cumprindo. E as compensatórias, plano de recuperação de áreas degradadas, projeto técnico de reconstituição da flora e a RIMA. Mas aí vai depender muito do órgão ambiental de empreendimento. Ele pode pedir para você, por exemplo, sei lá, fazer o replantio em alguma área que seja de preservação e foi degradado. Eles fazem um cálculo de um valor monetário mesmo e dizem onde é que você vai investir aquele valor, né? Além da obrigação legal, por exemplo, na atividade de mineração. Vai ter que ser executado o PRAD, depois que termina, né? Depois que eu vou lá, lavro o meu material, depois eu vou ter que fazer o replantio para voltar no mais próximo possível das condições naturais. Mas, além disso, eu vou ter que estar pagando por alguma coisa que o órgão achar que é cabível dentro desse cálculo que ele faz
do valor monetário, certo? E aí a gente tem o IRMA também, que é mitigatório e compensatório, ao mesmo tempo, que a gente vai ter tanto medidas para controlar, quanto algumas medidas compensatórias. E aqui é o exemplo de uma licença ambiental. Esse aqui estava disponível na internet, certo? A gente não tem contato com essa empresa. Na verdade, essa é uma renovação de licença de operação. Então, só para vocês terem contato, né? Às vezes a gente não tem essa oportunidade. Então, tem um órgão, esse aqui é do Rio Grande do Norte, né? Uma renovação de licença de operação. Tem um número da licença, a validade, e aí fala, né, que é do órgão ambiental, com fundamento e tudo mais. Aí tem a identificação do empreendimento e do empreendedor. E aí, depois de identificar, a licença ela traz as condicionantes, né, que a gente tanto falou. Então, essa daqui, o empreendimento já estava em fase de operação. Mas a gente tem os da licença prévia e os da licença de instalação. Então, aqui tem tudo que o empreendedor vai precisar estar cumprindo durante a vigência de sua licença. Então, por exemplo, aqui o 5. O empreendedor deverá cumprir o plano de gerenciamento de resíduos sólidos da empresa, devendo observar o princípio da melhoria contínua e legislações pertinentes vigentes. O outro, o empreendedor deverá apresentar relatório da auditoria ambiental e o plano de ação de acordo com a resolução do CONAMA 306 de 2002. Então, aqui vai ser tudo que o empreendedor vai precisar estar fazendo. E aqui é a última. 12, que eu já falei com vocês. O empreendedor deverá solicitar a renovação desta licença no mínimo 120 dias antes do término do prazo de validade desta, certo? Então, esses condicionantes são extremamente importantes. Ah, Thais, eu trabalho numa empresa, e o que é que eu vou fazer? Então, a gente, quando trabalha numa empresa, a gente é responsável por monitorar e fazer cumprir esses condicionantes, certo? Geralmente, como está atrelada à operação ou não do empreendimento, se eu deixar de cumprir condicionante, provavelmente corre-se o risco, né, na verdade, de o empreendimento parar se houver fiscalização. Então, geralmente, os empreendedores eles dão muita atenção à questão das condicionantes, certo? E aí, para a gente, dizer que pode parar a operação é uma boa alternativa para a gente poder convencê-los de que eles precisam cumprir os condicionantes, certo? Então, todos os condicionantes, elas precisam ser cumpridos durante a vigência da licença de operação. Se por um acaso eu dei entrada 120 dias, chegar no dia do vencimento e o órgão não dê justificativa, nem termine o processo, a gente vai continuar cumprindo as condicionantes, porque essa licença ela está automaticamente prorrogada. Tem alguns condicionantes que é só uma vez que você faz. Por exemplo, aqui ele está pedindo um relatório da auditoria ambiental. Então, vou fazer um relatório para apresentar ao órgão. E tem uns condicionantes que têm periodicidade. A cada 3 meses você vai ter que fazer esse monitoramento. A cada 6 meses vai ter que fazer esse monitoramento. Então, essas a gente continua cumprindo. E aí, agora o licenciamento um pouquinho no Rio Grande do Norte, né? Como a gente já falou, o órgão responsável é o IDEMA, né, que é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente. E aí, dentre suas atribuições, está a promoção da educação ambiental, licenciamento e revisão de atividades potencialmente poluidoras, zoneamento ambiental, aplicação de penalidades disciplinares e compensatórias, implantação de unidades de conservação, controle ambiental e o controle florestal. Então, essas são as atribuições do IDEMA. E quais são as etapas do licenciamento? Como é que isso acontece na prática? Aqui está do IDEMA, mas, na verdade, de todos os órgãos ocorre dessa forma. Então, primeiro, preciso tirar a licença de empreendimento. A gente vai lá no site do órgão, né? Ou como queira, se quiser agendar, agora está sendo tudo agendado, né? Para tirar dúvidas. E a gente vai pegar todas as informações e os formulários referentes ao tipo de licença requerida. Então, vai ter lá atividade de indústria de borracha, por exemplo. Dentro da indústria de borracha, ele vai listar todas as atividades e todos os formulários e documentos que você precisa entregar para poder entrar nessa licença, certo? Posto de combustível, vai ter lá tudo que você precisar de um projeto de separação de água e óleo, você vai precisar, lá vai ter tudo que você precisa entregar ao órgão. Então, a gente vai pegar os formulários, informações dos formulários referentes ao tipo de licença requerida, a documentação exigida para o licenciamento ambiental, vai juntar tudo e vai levar lá. Eles vão gerar um boleto para a gente pagar, né? Esse processo é pago, e aí vai depender essa taxa depende do tipo de atividade, do potencial poluidor
e do tamanho do empreendimento, certo? Então, eles fazem lá os cálculos e vão dizer quanto é a taxa. Pagou a taxa, a gente vai receber o protocolo de requerimento. Deu entrada no órgão. Então, depois vai ter análise técnica e vistoria, né, da área de empreendimento, eles vão receber o processo, vão analisar, vão fazer visita técnica para ver em loco, e, por fim, vai ter o resultado da análise do empreendimento com a liberação da licença ou não, se eles acharem que não é cabível, certo? Então, esse é o processo. O licenciamento ambiental no estado do Rio Grande do Norte, agora é eletrônico, para esse sistema, SISLIA, que é o Sistema de Licenciamento Ambiental Eletrônico. Então, tudo vai ser online. Aqui na Paraíba, ainda não é, certo? Na verdade, está sendo, né, por e-mail, por conta da pandemia, mas a gente não tem um sistema ainda eletrônico. Lá em Pernambuco, a CPRH já é eletrônico também, então você vai colocar tudo no sistema, ele vai gerar o boleto dentro do sistema e você acompanha o processo dentro do sistema. Então, as melhorias que a gente está tendo no órgão. Inclusive, lá no CPRH, eles têm até prazo para poder liberar a licença, que é de 90 dias. Então, é melhor para a gente, né? Porque tem processos que demoram anos e anos e a gente está esperando dos órgãos. Então, eles estão melhorando em relação a isso. Então, tudo hoje, no Rio Grande do Norte, tem um sistema eletrônico, entra no sistema, olha a documentação, coloca tudo e acompanha o processo, certo? Penalidades. E a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei Federal dos Crimes Ambientais, né? A Lei Federal número 6.938, de 81. Então, a Lei dos Crimes Ambientais, ela institui o CISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, institui as competências do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, cria o EIA-RIMA, cria o licenciamento ambiental e estabelece as responsabilidades objetiva e solidária. Então, o que acontece, né? A Lei Federal 9.105, ela estabelece as sanções criminais explicáveis lesivas ao meio ambiente, introduz conceitos da responsabilidade criminal para as condutas lesivas ao meio ambiente e da responsabilização criminal da pessoa jurídica e prevê a desconsideração da pessoa jurídica para impedir, por exemplo, que quando a empresa decrete falência, os danos ambientais não sejam ressarcidos. E aqui a gente tem os tipos de responsabilidade e penalidade. Essas questões de crimes ambientais estão ficando cada vez mais incisivos, pelo menos perante a lei, né? Na prática a gente ainda sente muita falta, mas a gente tem 3 tipos de responsabilidades e penalidades, né? Que é a objetiva, que independente da culpa, se você causou impacto ambiental, né? Você não licenciou, por exemplo, independente da culpa, a gente vai estar respondendo aí. Subjetiva, que depende de existência de culpa ou dolo, e solidária, que será apurada a responsabilidade de todos os agentes envolvidos. Então, é isto. Paloma vai conversar um pouco com vocês. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa antes de a gente ir para o estudo de caso? Eu só quero fazer uma observação aqui rapidinho, que eu acho que foi na hora que vocês estavam montando os slides ali e acabou havendo uma troca com as leis. Foi, Isso. eu percebi. Isso. Minha gente, isso mesmo. Essa daqui, na verdade, é a Política Nacional essa do daí, isso, essa daí é a Política Nacional do Meio Ambiente e a outra é a Lei de Crimes Ambientais. Isso mesmo, Política Nacional do Meio Ambiente. Perdão, foi mesmo na montagem dos slides. Mas, só para deixar claro, a número 6.988, a Política Nacional do Meio Ambiente. E a outra é a dos crimes ambientais. Isso mesmo, Romulo, muito obrigada. Isso acontece até comigo na aula. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, algo a perguntar, curiosidades? Isso. Com o avanço das eólicas, como está a demanda do licenciamento ambiental? Eu vou responder isso daqui, porque isso aqui compete ao IDEMA, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver que o IDEMA todo ano eles abrem a seleção e seleção para bolsistas, né? Infelizmente, os órgãos ambientais estaduais acabam não fazendo o seu trabalho de concurso público, realizar os concursos públicos para suprir as pessoas que
a equipe que está faltando, né? Então, assim, o IDEMA abre essa seleção é de bolsistas, e aí entra a equipe para poder fazer essa parte do licenciamento ambiental. Atualmente, o IDEMA está fazendo esse licenciamento ambiental das eólicas, né? Tem uma equipe relacionada só para isso, de pessoal da geografia e de gestão ambiental, que é só para isso, lá na própria IDEMA. E aí também é um processo, como as meninas colocaram, né? Por ser algo grande, porque você vai ter um parque eólico, ele vai necessitar, sim, das 3 licenças, vai necessitar do IRIMA, e aí também vai depender de como é que está, do local que está sendo implantado aquele parque, e aí vem a questão aí dos outros instrumentos, né, algum relatório, algum diagnóstico, como a Thaís colocou aí, para poder suprir algo dentro do licenciamento. Espera-se que entrem governos estaduais que possam estar futuramente fazendo aí um concurso público para poder suprir essa necessidade que está faltando. E o IDEMA ainda está um pouquinho à frente da SUDEMA na Paraíba. Então, eu digo isso porque a SUDEMA na Paraíba nem concurso público nunca fez, tá? Então, assim, só para vocês terem noção de como é que é a situação lá. Então, assim, é algo que é um trabalho que a gente fala de formiguinha, que a gente tem que estar mexendo com o poder público, né? E os políticos até então se engajarem nessa para poder estarem promovendo aí concursos públicos nessa área. E a gente tem já um pessoal competente, pronto para estar fazendo esses concursos e assumindo cargos desse tipo. Eu digo isso não só falando da Paraíba, mas também do Rio Grande do Norte. Então, assim, eu acho que se vocês é aquela coisa, se vocês conhecem algum político, vão ali, vão perguntando, vão pedindo assim, vai, deputado principalmente, estadual é uma maravilha, vai vendo aí a questão de concurso público para ambiental, é interessante. E para vocês terem mais uma ideia da questão da Paraíba, né, o atual governador da Paraíba, ele era secretário do meio ambiente. Então, a gente esperava que tivesse concurso público para a ESA, para a SUDEMA, logo quando ele entrasse, né? Já tem 2 anos aí que ele tá no governo, e nem por isso apareceu concurso nessa área. Aí veio a pandemia também para atrapalhar um pouco, enfim. Então, Gerlândia, eu já estou falando aqui demais também, e por sinal, no final, eu quero discutir com vocês um pouquinho da PL, que está aí do licenciamento ambiental, para a gente falar, que eu acho bem bacana a discussão, que eles vêm com as mudanças aí que surreais, mas enfim, vamos deixar para no final aí, a gente conversa um pouquinho dessa PL. Rômulo, você estava falando a questão do IDEMA e da SUDEMA. O IDEMA ele é um órgão bem organizado, né? Assim, a gente também, como a gente trabalha tanto na Paraíba como estados ao redor, o IDEMA ele tem um plano, né, que é um plano de programa compartilhado, se eu não me engano, assim, que ele faz essa questão do monitoramento, do licenciamento e do monitoramento de forma integrada, né, com prefeituras, secretarias, e é uma forma de facilitar, né, como Thais mesmo falou, existe essa deficiência na questão da fiscalização, isso é a nível nacional, não é só Paraíba, Rio Grande do Norte, né, isso é um programa muito importante, né, isso facilita não sobrecarrega o órgão, né, e também tem a questão da educação ambiental. O IDEMA ele é muito forte nessa questão da educação ambiental, que, a meu ver, é uma das medidas não estruturais mais importantes, porque não adianta eu aplicar lá uma medida estrutural se a população não vai saber contribuir, né? Então, isso é muito importante, você conhecer o órgão da sua cidade, e como tu falou, saber cobrar dos políticos, né? Tá precisando disso, tá faltando isso, entendeu? Então, foi só uma colocação que eu quis fazer, né, em relação ao IDEMA. Só um questionamentozinho, rapidinho, antes do estudo de caso. Pode falar? Pode falar. Com relação a licenciamento de empreendimentos, no caso, novos bairros, condomínios, esse tipo de situação. Eu estou tocando no assunto porque, assim, eu trabalho nessa área de edificações, de projetos, e
eu queria entender, na verdade, eu queria saber quais são os trâmites para o licenciamento nessa questão de um empreendimento imobiliário, de um novo bairro, de um loteamento. Porque aqui na minha cidade, aqui em Parelhas, teve uma criação de um novo bairro, teve todos os trâmites via prefeitura e tudo mais, mas eu acredito que não teve a questão do licenciamento do IDEMA, tanto que houve uma fiscalização e eu estava numa obra nesse bairro. Mas tem algum tipo de penalização, trâmites legais para início desse licenciamento ou pós-construção? Porque, na verdade, lá já estava quase todo construído o bairro, né? Eu acredito que tenha sido algum tipo de denúncia que o órgão chegou para fiscalizar, que realmente não tinha licenciamento do IDEMA. E eu estava presente e vi os fiscais no veículo identificado pelo IDEMA. Assim, deixa eu formular melhor a pergunta. Com relação ao empreendimento imobiliário, existe diferença desse tipo de licenciamento em degradação do meio ambiente ou praticamente são os mesmos trâmites? Neilson, né? Então, Neilson, na verdade são os mesmos trâmites. E, independente de ser o órgão público ou o órgão privado, é necessário o licenciamento. Por exemplo, a concessionária de água precisa de licenciamento, o porto, que é estadual, precisa de licenciamento. Então, independente de ser uma obra pública ou não, precisa do licenciamento. Tem um trâmite com a prefeitura, né? Porque precisa da certidão de uso do solo, e essa certidão é requerida dentro do processo de licenciamento ambiental. E aí o que vai acontecer, provavelmente nesse caso que você falou, é um termo de ajustamento de conduta, e eles vão precisar retirar a licença de operação desse empreendimento, independente já tá executado, né? Então, pode ser que o órgão multe, e aí vai depender a cargo do órgão que ele vai fazer. Mas, provavelmente, eles vão fazer um termo de ajustamento de conduta para que o empreendimento ele possa se regularizar. Neilson, né? Neilson, você também pode consultar o CONEMA, certo? Que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte. Você vai no próprio site do IDEMA e você vai encontrar ela. É a resolução número 3, se eu não me engano, de 2019, onde em anexo, essa resolução, ela classifica o empreendimento ou serviço por porte, por potencial poluidor, e lá você pode ter um norte do que vai precisar, certo? Se ainda tiver dúvida, você liga para o próprio IDEMA e alguém vai te explicar, com certeza. Não, mas o questionamento foi mais a cargo de curiosidade mesmo. Não na verdade, isso já foi, eu acho que ano passado, no começo do ano passado. Era mais a curiosidade de saber como é que funcionava, porque assim, eu presenciei a fiscalização e como eu trabalho na área, aí eu queria entender o que necessitava, entendeu? Mas não chegou para mim esse tipo de serviço, não. Foi mais a cargo de curiosidade mesmo de que seria. Certo, entendi. Então, para a gente finalizar aqui até então a discussão do licenciamento, eu queria trazer para vocês, até então, está em trâmite desde 2004, uma PL, a 3729, que é um projeto de lei que vem aí como a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, para padronizar a questão do licenciamento ambiental no Brasil, até porque dizem que a gente está muito defasado, visto que as nossas resoluções e leis são da década de 80 e 70, dependendo ou 80 e 90, dependendo do estado. Então, assim, só que tem algumas questões que são colocadas. O deputado que até então entrou com o processo, ele está batendo perna no Brasil todo, faz algumas entrevistas, vocês podem até procurar a PL, vocês vão ver o nome dele lá, e ele tenta explicar mais ou menos como é que qual o marco dessa PL, né? Que aí ele traz a questão da facilidade de você tirar o licenciamento. Como seria isso? Seria um portal, e aí esse portal, você ia completando tudo, ia dizendo o que é que você queria, que tipo de licenciamento você queria, e você ia estar colocando ali a documentação. E aí, o que acontece? Se necessário, é feita todo o levantamento por uma equipe dentro do órgão ambiental, né? Eles, com o computador lá, eles veem o que está tudo ok. Se for necessário, vai um técnico, um fiscal,
até o local onde vai ser instalado o empreendimento, ou que está funcionando o empreendimento, para poder fazer uma vistoria. Se não, é liberada a licença. Tudo de forma virtual. E aí eu pergunto a vocês, onde isso implica? Qual seria o desafio de estar implantando isso? O que é que seria a problemática nisso aí? O que é que vocês acham? O jeitinho brasileiro. Essa aí é uma Professor, coisa. O que mais? Essa PL é uma que está em votação desde 2004. Isso. Por sinal, ela estava para sair agora, teve a questão da pandemia, e acredito que vai estar saindo, se eles não conseguirem votar agora no final do ano, no início do ano que vem, eles já vão estar colocando de novo ela para votação. Eu acredito Oi, Amanda. que seria a falta de, como é que eu digo, de participação, assim, de averiguação mesmo dos nossos órgãos, que já não averiguam de forma correta, seria, acho que, completamente ignorada quando for aprovado, no caso. É algo bem pertinente isso. O que vocês dois colocaram são pontos a se considerar, mas a gente tem que levar em consideração, primeiramente, a equipe. Então, vamos lá. Se você tem órgãos ambientais onde não está acontecendo concurso público para renovação do pessoal, principalmente aquele pessoal que já está se aposentando, você está com um órgão ambiental defasado. E é o que está acontecendo com o IBAMA, é o que está acontecendo com o ICMBio, onde as pessoas estão se aposentando e não está tendo não está sendo substituído por pessoas novas, e acaba que a gente entra na defasagem aí, o abandono desses órgãos públicos, né? E a questão da burocracia, o Gilberto colocou aqui, falamos muito em burocracia, como ocorre aqui no Brasil, ainda não se constituiu. O problema, quando a gente fala em questão da burocracia, é importante a gente levar em consideração que, e dependendo do estado, né, e dependendo também da dinâmica até então das equipes que tem esses órgãos ambientais estaduais e municipais, pode ser que o processo, se você levou toda a documentação certinha, o processo caminhe fácil. Se tiver com lacunas, estiverem faltando alguns documentos, aí você vai entrar naquele momento como é que eu posso dizer? Do vai e vem, né? Toma lá da cá. Então, você apresenta o projeto, eles vão fazer a averiguação, fiscalização, depois volta para eles, e aí fica nesse vai e vem até que o processo saia, como o Thaís colocou, né? Tem aí casos que podem demorar anos para poder sair essas licenças. Agora, lembrando que tem também o prazo que tem que estar, se é para renovação, ou se é para tirar uma outra licença, que aí, no caso, você tirou a prévia, você quer de instalação, ou então você tem a de instalação, você quer tirar da operação. É importante sempre estar levando em consideração isso. Mas é como eu estava falando, a burocracia é um problema quando a gente leva em consideração que não tem uma equipe eficiente, ou uma equipe da área, ou uma quantidade suficiente para suprir a demanda. Então, a gente cai nessa questão do, beleza, vamos estar liberando um site? Ok, modernizar, eu super aprovo a questão de modernização, mas aí vai ser eficiente, o jeitinho brasileiro até então de querer passar a perna em tudo, ou de querer facilidade em algumas coisas, vai dar certo? A gente sabe que muitos processos ficam presos justamente pela questão do jeitinho brasileiro. Não, vou colocar do jeito que está aqui, quem sabe dá certo. E aí esbarra lá na frente. E quem está trabalhando com isso, né, o engenheiro que está trabalhando com isso, o gestor que está trabalhando ali na equipe, tem que ter muito cuidado com o que está fazendo e com o que está assinando. Principalmente o engenheiro que vai estar ali com a RT. Né, e aí está o nome dele ali. Tá, é uma questão, tipo, a barragem de Mariana e de Brumadinho que rompeu, de quem é a culpa? É só do empreendimento? Teve engenheiro ali assinando aquele documento dizendo que a barragem estava legal. Eu acredito que a questão da corrupção, principalmente porque existe gente ruim em todos os setores e locais, Sim. como exemplo, Brumadinho, e o cara, o engenheiro que assinou, né,
depois em depoimento disse que foi praticamente forçado, né, pela empresa. Só que assim, ele atestou que estava tudo ok, ele é o responsável técnico. Eu falo nessa área, como eu falei, eu trabalho na área de construção civil, eu sei Uhum. em que é que eu estou assinando. Se eu vejo que tem um risco, por que é que eu vou colocar meu nome naquele risco e um potencial desastre, que foi o caso lá, né? Porque ele sabia, pelos estudos que eles fazem, acredito que seja diariamente, ele sabia que tinha um potencial risco de rompimento. Aí, assim, se, vamos lá, foi aprovada, essa questão foi toda digitalizada. Se hoje já não tem equipe para fazer essa fiscalização, o pessoal já passa a perna de toda maneira, né? O brasileiro, infelizmente, usa a inteligência, na maioria das vezes, para o mal. Mas não é só aqui não, Imagine viu? digital. Não, assim, né? Eu tô falando assim Não, em termos eu desse tô, tipo de. eu tô falando que isso é algo humano, porque a gente coloca o exemplo do Brasil porque é o nosso exemplo. Mas isso é Eu tô instinto citando humano o e a gente nosso encontra exemplo em muito mesmo. canto, viu? Em muitos países. Não, tudo. Corrigindo, o ser humano. Mas aí, vamos lá, vamos fazer uma legalização numa área que vai ser extraído minério, né? Uhum. Aí, se no jeito prático, que você tem que dar entrada na documentação, já tinha as falcatruas, já tinha o jeitinho que você colocava um laudo diferente do que realmente tinha lá, o que você ia testar, o que você ia extraído. Eu acredito que, se for totalmente digital, vai ser um Deus nos acuda. Eu sigo por essa linha, entendeu? E aí é importante que vocês estejam sempre de olho, tipo, vendo o que é que está se tramitando, como é que esses processos estão ocorrendo, né? Processo que eu digo em projeto de lei, principalmente porque isso vai influenciar com o trabalho da gente, principalmente quem vai estar trabalhando com consultoria, e é importante. Eu estava olhando aqui o nome do deputado, o deputado se chama Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, foi ele que protocolou essa PL, e está aí desde 2004 aí em processo em trâmite lá no Congresso. Né? O ano passado teve a audiência pública para fazer algumas modificações e acredito que logo, logo vai em votação. Oi, Paloma. Eu só ia acrescentar mais uma coisa que vocês realmente já falaram. Eu acho que essa PL vem mesmo tentando justificar, porque o sistema demora, né, a parte do sistema da legislação, mas será que está demorando, né? Porque também está faltando realmente pessoas, como você comentou. Então, alguns funcionários são aposentados, mas não tem concurso, existem alguns contratos, mas pessoas realmente faltam. Então, isso faz com que os processos também realmente demorem, porque precisa que os fiscais, que os técnicos vão em campo e verifiquem o local, não apenas verifiquem os papéis. Então, às vezes, eles querem realmente arrumar um jeitinho para um problema do próprio sistema mesmo, que poderia ser colocado de outra forma. E quando vem a questão ambiental, que puder realmente passar por cima, é o que a gente vê que eles estão sempre fazendo. Então, termina que o parte ambiental sempre é passado, deixado de lado, passada por cima, e sem medir realmente as consequências, né? Sempre pensando na parte econômica mesmo, esquecendo realmente a parte dos impactos ambientais, inúmeros, né, em todas as áreas. Acredito que não a parte de deixar criar um sistema não é ruim, mas a parte que eles querem deixar apenas online, realmente eu acho que não é bem assim. Ambiental, a área ambiental, você tem que olhar em loco, você tem que verificar o local. E é necessário. Concordo. Paloma tocou na ferida. Pois eu também acho que ela tocou na ferida, porque é o que a gente está discutindo aqui, a questão do pessoal. Do pessoal que eu falo da equipe, né? E aí tem que levar outra coisa em consideração. Órgão ambiental, a gente, na nossa política, o presidente ou o diretor desse órgão são cargos de indicação pública do governador ou do presidente, enfim, ou do prefeito. E aí fica muito à mercê também da questão, será que a pessoa que está assumindo, ele é da área? Ele é um técnico da área ambiental? Ele tem essa preocupação? E aí outra coisa que eu também trago para aqui,
o RIMA, né, ele traz ali todos os impactos ambientais, positivos e negativos. A gente sabe que os impactos negativos são bem maiores. Mas o que é levado em consideração? São os impactos positivos. E o que é o principal? Geração de emprego e renda. E aí vou pegar um exemplo de Goiânia, Pernambuco, né? Vocês sabem que tem um complexo. Quem não sabe, tem um complexo de uma empresa de carros, né? Ela tem uma montadora de carro. E aí eles foram construídas várias fábricas de produção de peças e a montadora fica bem no centro ali daquele complexo. Imagina, você tem ali um município pequeno e do nada você implanta uma indústria dessa e muitas pessoas vão se mudar para aquele município. Então, assim, aquele município está preparado para receber essas pessoas que chegaram? Ela tem infraestrutura básica para atender essa população? Ela vai ter também para atender essa população que está chegando depois? Ah, mas dinheiro, vai trazer dinheiro para a cidade. Sim, mas essas pessoas como é que vão estar? Será que depois o município não vai gastar muito mais com a questão de saúde pública, por falta de infraestrutura, de saneamento, e até mesmo da própria saúde, com essa população que está chegando? Será que a questão também da segurança a insegurança não vai aumentar? Né? Provavelmente esgoto a céu aberto, água sem tratamento. Com certeza. Degradação de espaço para construir uma questão de alojamento para esses funcionários que não moram na cidade, casas sem regularização nenhuma, sem infraestrutura nenhuma, E outra que, assim, embora sejam funcionários, né, provavelmente são pessoas que vão vir trabalhar, mas pode trazer um familiar e esse familiar pode cometer roubos, furtos e questão da segurança. É complicado. Vai falar, Gerlândia? É aquela velha história das pequenas cidades que são obrigadas a crescerem por determinadas indústrias. E acaba que elas ficam muito vulneráveis e à mercê mesmo dessas empresas, porque, por exemplo, eu nasci em uma cidade chamada São Paulo Potengi. E nessa cidade havia uma fábrica de castanha e uma da Coteminas, uma unidade. E em um determinado momento, essas indústrias, elas simplesmente fecharam as portas, assim, no mesmo ano. E acabou que a população que dependia daquela renda, daquela indústria, uma cidade que foi obrigada a crescer, faliu, de certa forma. Uma cidade que não existe mais fonte de renda. E essa tua colocação, Amanda, você vai ver muitas cidades no mesmo padrão, onde você tinha uma fábrica. Eu vou trazer um exemplo de uma pessoa. A UFPB, ela tem um campus que se chama Litoral Norte. E aí ela fica em Mamanguape, que aí quem vem para João Pessoa de Natal passa por Mamanguape. E uma outra parte do campus fica em Rio Tinto. Rio Tinto foi uma cidade construída justamente para abrigar os operários da fábrica têxtil que foi construída lá. E a fábrica têxtil, devido à queda do algodão, ela acabou fechando. Hoje funciona no antigo prédio, funciona a UFPB. Mas antes ela estava ela teve que a população teve que se reinventar com a questão da fonte de renda, né? Como a gente vai trabalhar aqui? E aí acabou que o fato de Mamanguape ser colado com o Rio Tinto, muita gente foi morar em Mamanguape, porque Mamanguape realmente tinha questão de você ter mais trabalho. Mas aí tem esse é um problema muito grande. Até onde vai essa indústria? E aí o impacto que essa indústria vai dar depois? Vai deixar lá? Né? Aqui na cidade, professor... Oi. ela quer falar? Depois eu falo. Não, acho que Gerlândia só está observando. Pode falar. Não, eu estou escutando vocês. Aqui na minha cidade de Parelhas, há vários anos atrás, a indústria forte aqui era a indústria têxtil do algodão, a produção de algodão. Inclusive, aconteceu basicamente parecido com isso que a Amanda falou. Foram construídas usinas no centro da cidade, né? Eu moro
um pouco no centro, né? Uhum. E ainda hoje existem vários prédios dessa usina. O que é que aconteceu? Houve o êxodo rural, devido a essa, que era o algodão, né? Todo mundo produzia algodão e, assim, e vendia, todo mundo vinha para a cidade que era para vender a essa usina. E foi criado essa renda em cima do algodão, porque realmente aqui Parelhas foi fonte de exportação de algodão na época. E aconteceu da peste do bicudo, né? Houve aquela peste do bicudo e disseminou as plantações de algodão. E toda a renda da cidade girava em torno do algodão. O que é que aconteceu? As usinas fecharam, quebraram, né? Não tinham mais matéria-prima, fechou-se. Os prédios continuaram e começou-se a questão da telha cerâmica, né? Vocês sabem que aqui é conhecida como cidade da cerâmica, que foi outra atividade que veio com impacto ambiental gigante, né? Que aqui em Parelhas, eu acredito que na década de 90 tinha por volta de 30 a 40 cerâmicas, talvez até mais, né? E, assim, as pessoas que trabalhavam com algodão migraram para o setor das cerâmicas, que não tinha controle algum também, não tinham controle de poluição, de fornos, de extração de madeira, de nada, né? E hoje a gente está vendo a mesma coisa. O pessoal da cerâmica está tendo uma dificuldade gigante. Das 40, digamos que hoje tem, se eu não me engano, eu ouvi agora há poucos dias, acredito que tem 13. E o impacto foi feito, foi deixado, porque os ceramistas basicamente, praticamente não atenderam nenhum tipo de licenciamento, que não existia a exigência. Quando foi exigido, eles fecharam, porque não se atentaram ao que precisava realmente ser feito. E está acontecendo a mesma coisa. As cerâmicas estão fechando e está vindo a nova onda, que é as oficinas de costura, né? Que virou uma febre aqui também. Mas, em se falando dos impactos, veio o algodão, que teve a questão do impacto no solo, de produção e tudo mais. Foi extinta, passou-se para a cerâmica, e agora a gente está vendo a cerâmica sendo extinta e passando para essas indústrias têxteis, né? Que é até uma indústria de corte, de grande escala, está sendo falada aqui na região, que vai ser instalada aqui em Parelhas, a questão do corte para N empresas do Brasil todo, né? Mas, voltando ao assunto em si falando, teve a época do algodão, teve a época da cerâmica, e agora nós temos na parte têxtil, que não tem muito impacto com relação às outras atividades que foram exercidas, mas o impacto das outras atividades ficaram. A do algodão e a da cerâmica até hoje é sentida, tanto que a gente vive na região semiárida. Por exemplo, ontem aqui, a gente teve uma temperatura de 41 graus. Isso envolve o aquecimento global, envolve N fatores, mas a questão da disseminação da fauna local aqui, para utilizar na cerâmica, meu amigo, é crucial. No aumento da temperatura aqui, Juliana sabe do que eu estou falando, tem dia que está insuportável. Mas isso vem de vários impactos que não foram vistos antigamente, porque não era exigido, não tinha órgão fiscalizador. Se tinha, a fiscalização provavelmente era muito mais falha do que hoje. E a gente está vendo isso se repetir. A cidade de Parelhas é uma cidade pequena, tem 24 mil habitantes. E o impacto numa cidade desse tamanho é gigante. É gigante, porque assim, e ainda temos a outra coisa que eu esqueci de falar, que é a questão da mineração, do extrativismo aqui, que é muito forte também. E abriu-se uma empresa aqui divisa Parelhas Santana do Seridó, e eles fizeram um licenciamento, obtiveram a licença, e por fatores administrativos, de financeiros, depois que foi feito todo o licenciamento que ele já tinha executado, que já teve N problemas, eles fecharam. Mas o problema está lá, as pessoas que têm chácara, sítio próximo a esse empreendimento, sentindo na pele, que o pó agora esqueci o nome do minério, feldspato, né, que o forte daqui é o feldspato. O pó desse minério, quando ele é moído, né, que vem em pedra e é moído para se transformar na matéria-prima que vai ser exportada, ele é jogado por uma chaminé. Eu acredito que o índice de poluição ali é gigante. E ao redor, que eu passei por alguns sítios, que eu fui fazer um levantamento topográfico para legalização de conferência de área de terreno de sítios, e a gente vê na fauna
e até nos animais, o pó branco, que eles expeliam e ainda está em grande parte da região. Encerro por aqui, já falei demais. Não, isso aqui que a gente está colocando é uma discussão que dá para levar horas e horas aqui, mas é pertinente, a ideia é justamente trazer esse olhar, né, e trazer essa reflexão. Vamos pensar como é que essa LP ela vai estar surgindo aí, se tem pontos positivos, lógico, como qualquer lei nova, para atualizar, mas também tem alguns pontos negativos que aí acabam facilitando como a gente fala, né, os empresários. Mas enfim, nossa hora a gente tá tardando demais já aqui, eu vou me despedir das meninas, desde já agradeço por demais a disponibilidade delas estarem aqui falando um pouquinho de consultoria. Podem deixar também o Instagram de vocês aí para o pessoal que está aqui acessarem, procurarem e seguirem vocês, já verem também como é que vocês trabalham. Acredito que foi importantíssimo aqui, principalmente para quem já saiu, mas quem ficou até o final, também agradeço a quem está aqui até o final, né? E vou deixar aqui a palavra para elas se despedirem também e agradecer. Oi, Rômulo. Então, vou falar, as meninas vão falar, mas vou falar em nome delas também, né? A gente queria agradecer o convite, agradecer o pessoal que ficou até o final e também quem saiu, né? Foi muito interessante, a gente também aprendeu muito com vocês a respeito dos empreendimentos do Rio Grande do Norte, como o Nelson está falando, né? E você que já tem essa vivência lá também. Então, essa troca é muito interessante. Então, a gente agradece o convite, certo? E Paloma já deixou aí o nosso @, né? Sigam lá e se tiverem dúvida, pode falar que a gente vai estar respondendo. Aí nós vamos falar também. Não, a gente também agradece pelo convite, né, Rômulo? Amizade já há muitos anos. A gente também realmente aprendeu com vocês também, foi uma ótima oportunidade. Espero que venham mais próximas oportunidades, próximas aulas. E a gente deixou até, né? Deixei aí o Instagram da gente, se puderem acompanhar também. A gente está sempre tentando postar conteúdos, né? Tentando conciliar com as atividades, com conteúdos. Se quiserem falar com a gente também depois, podem também falar pela Ambilínea, né? Que vamos estar respondendo. Muito obrigada para quem ficou até agora, depois de 2 horas. É isso, acho que Thaís vai falar também? Ela deu uma saidinha agora. Tá certo. Mas como eu falei, né? Eu agradeço por demais. É sempre bacana. Como eu falo sempre nas minhas turmas, né, eu estou trazendo essa ideia para o curso de gestão ambiental, de estar com essas lives, principalmente agora com essa questão do distanciamento, trazer essas lives para poder instigar e mostrar um pouquinho da área e do mercado. Eu conheço as meninas aí de longas datas já. Paloma, eu trabalhei com Paloma na Cagepa. A Cagepa é a concessionária de água e esgoto da Paraíba, que equivale à Caerne, no Rio Grande do Norte. Então, e Gerlândia, Thaís eu conheci na UFPB, Gerlândia eu também já conhecia da época do Cefet. Mas aí a gente vem de... Há um tempinho. E aí a gente vem de longa data já com várias parcerias e acredito também que até então a consultoria ambiental que elas estão aí à frente vai ter vida longa aí, espero mesmo que dê tudo certo e precisando também estou por aqui. E eu acredito também que os alunos aí do Rio Grande do Norte também vão estar disponíveis caso precisem para algo do tipo, quando se formarem, para estar entrando aí com alguma parceria, algo do tipo em pesquisa ou em estudo, enfim. É isso. Obrigadão mesmo. Estamos abertos a parceria aí. Qualquer coisa na área, se precisar, estamos aí. E, professor, muito obrigado pela live aí. É o que eu tinha falado com você na live que a gente participou. Acho que eu participei 2 lives com você. É disso que falta. É isso que me instiga a estudar. A questão que eu falei contigo, só PDF, só material lá no AVA, para mim não instiga. Eu até fiquei afastado um tempo do curso, porque, assim, eu faço outro curso em Patos, e lá eu tenho videoaula, eu tenho uma videoconferência tenho semanalmente, né? Eu tive uma ontem e terei outra amanhã no sábado. Isso é o que instiga a gente a estudar.
Eu sou do tete a tete, eu gosto da conversa, da brincadeira, de falar muito, eu acho que vocês observaram isso também. Mas isso é o que instiga a estudar um pouquinho, né? Voltar ao curso. Eu pensei em desistir, falei até com Juliana e conversei com outras pessoas, mas espero que esses encontros se repitam e que, se possível, vou estar presente sim. Não desista não, homem. A gente vai seguir a disciplina de ecologia. Sou professor de ecologia de vocês agora no próximo semestre. Então não vou desistir, não. Estou dentro. É isso. Boa noite, pessoal. Thaís, tu vai querer falar? Boa noite. Eu só gostaria de agradecer mesmo. Não, só agradecer. A gente agradece. Agradece você ter acompanhado, ter ficado até o final, ter interagido. Isso é muito importante para a gente. Eu quem agradeço a vocês. Foi muito proveitoso. Embora eu tenha chegado atrasado, mas deu para absorver muita coisa. E tirei algumas dúvidas que, assim, alguns serviços topográficos eu já faço, né? Aí eu tenho bastante interesse na questão do licenciamento ambiental. Foi justamente por isso que eu entrei no curso. Quem sabe no futuro a gente não tem uma parceria aí, né? Quem sabe, né, Nilson? Quem sabe. Bom, gente, muito obrigada e até a próxima, tá? Obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, Rômulo. Até mais. Tchau, outro final de semana.